Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta com os acontecimentos aí muito sérios ligados à volta da Covid no mundo inteiro, mas também, por outro lado, a gente sempre cultivando as ideias e as saídas alternativas para esse novo mundo que também está se apresentando. Um bom exemplo é a nossa entrevistada de hoje, a guerreira Tássia de Carvalho, que é jornalista. Ela tem uma história muito legal de vida, da trajetória profissional dela. Ela contou com apoio familiar e superou vários obstáculos e retribuiu toda essa trajetória com flores. Então, ela fundou uma agência e tem um trabalho muito bonito que ela vai contar para a gente. Não é isso, Tássia? Seja bem-vinda. Isso mesmo. Boa tarde. Prazer estar aqui com todos vocês, aqui no Botequim Virtual. É um prazer estar aqui. Tem uma história que muita gente diz que parece uma novela mexicana, mas com umas 30 temporadas, porque o negócio não acaba. Mas a gente continua, porque a gente não pode desistir, entendeu? Por mais dificuldades que atravessem, ainda continua sendo a minha vida e eu quero continuar vivendo. Então, estou aqui e continuando com resiliência. Tássia, fala um pouco da tua agência. Como é que você resolveu criar essa assessoria de imprensa? E quais são os seus principais clientes? O que eles fazem? Há 4 anos atrás, 4 anos e meio, mais ou menos, eu estava saindo de um veículo que eu trabalhava, onde eu cheguei a ser colunista, também era repórter, e cobri o lado positivo de favelas e periferias. E aí veio um passaralho daqueles que demite mais de 100, e o veículo ele já tinha um histórico de não pagar rescisão dos funcionários em passaralhos, tanto que eu não recebi nada até hoje. Como eu já sabia que ia acontecer de eu não receber, eu já estava meio que ciente, eu comecei a pensar o que eu posso fazer para poder pagar as minhas contas. E nessa época eu ainda fazia quimioterapia, e eu tinha que comprar o quimioterápico que eu usava, porque eu tenho lúpus e parte do meu tratamento foi com quimioterápicos. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Estou ferrada, dia 1º, pago aluguel, meu marido é assalariado, não tenho o que fazer da minha vida. O que eu fiz? Eu pensei assim, podia trabalhar com esses projetos, mas do que esses projetos precisam? E aí eu lembrei que eles chegavam lá no jornal para pedir uma notinha, uma matéria, qualquer coisa, entendeu? Para divulgar lá o que eles estão fazendo dentro daquela comunidade ou daquele bairro. Eu sempre cismei que eles não sabiam fazer assessoria de imprensa, mas por que eles não sabem? Aí eu comecei a me questionar o que eu podia fazer, já que eu não ia mais poder colocar aqueles projetos na página do jornal, e que jornalista não tem tempo, jornalista de redação a gente não tem tempo. A gente, às vezes, come na mesa. Então, como é que você vai chegar com uma pasta de 1980 achando que a gente vai poder sentar para ver aquilo e analisar aquele documento todo e achar um gancho para poder escrever? Não é assim, entendeu? Então, eu pensei assim, poxa, eu acho que eu vou divulgar para eles que eu vou começar a fazer assessoria de imprensa. E assim, eu consigo me manter até conseguir um outro trabalho e eles conseguem matéria. Isso foi em junho. Em outubro, eu estava com 10 clientes ao mesmo tempo. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu achava que eu ia atender cliente pequeno, assim, projeto socialzinho pequeno, sem dinheiro, dentro de favela. E eu estava escrevendo para a Brasil Foundation e para mais organizações internacionais, produzindo conteúdo. Eu falei assim, cara, essa demanda de comunicação não é só de projeto social pequeno, é de toda a área do terceiro setor. Todo mundo que trabalha com impacto social tem uma dificuldade muito grande de comunicar o que está fazendo. E eu estou recebendo mais do que eu ganhava no jornal, ainda tinha isso. Aí eu falei assim, então eu consigo viver disso, eu não preciso mais trabalhar necessariamente para alguém, para um empresário, para não sei o quê. Eu não preciso estar trabalhando para alguém para eu poder me sustentar. E aí, em novembro de 2016 mesmo,
eu comecei a estruturar o que hoje é a agência Easy. Então, a gente não trabalha só mais com assessoria de imprensa, a gente faz produção de conteúdo, gerenciamento de mídias sociais, e o nosso carro-chefe durante a pandemia foi uma reestruturação total do negócio. A gente agora faz workshops e a gente está construindo uma plataforma para negócios de empreendedores de favelas. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente está fazendo e dá um boom, assim, dá um nó mesmo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente atende desde o pequeno projeto social de favela, atende o empreendedor, atende também a organização grande, já atendemos clientes de 3 continentes e de vários estados do Brasil, entendeu? E tudo isso meio que a gente faz praticamente daqui, desse meu home office, e também online. Então, a gente tem uma estrutura pequena, mas com braços grandes. Ouvido assim, nós somos aqui, a maioria jornalistas, é uma avalanche de... É uma avalanche. Informações, né, Rodrigo? Preocupado com a nossa profissão, não é, Luiz Antônio? E a Alana traz aqui uma pessoa falando coisas revolucionárias, né, Marina? Sim, pois é. Né? E eu, na verdade, acho até que tinha que juntar várias... Quanto mais você juntar em rede, eu acho que funciona melhor, não? Você tem parcerias? Temos várias parcerias, e a nossa premissa é sempre, na hora de conseguir parceiras, que elas sejam mulheres, na maioria, porque o mercado sempre vai segregar as mulheres, infelizmente, principalmente as mulheres pretas, periféricas, ou aquelas que tenham filhos. Por exemplo, a minha programadora, eu adoro falar isso porque isso me choca bastante. Ela tem 6 filhos e ela também tem lupus. E ela trabalha com programação e ela é muito fera, entendeu? E aí, assim, quando você pensa... Poxa, essa mulher tem 6 filhos, uma doença crônica que ainda está ativa, a minha está em remissão, a dela está ativa, e ela ainda estrutura, ela faz totalmente a programação do zero. Que mulher é essa, entendeu? É uma coisa que realmente surpreende, e a gente sempre tem parceiras, assim, maravilhosas para somar. E eu acho uma coisa muito importante também, porque foi uma coisa também que eu achava no início, que eu tinha que ter uma certa estrutura para começar meu negócio, eu tinha que ter dinheiro, e eu não tinha R$1. Eu lembro que logo assim que eu fui demitida nesse passaralho, eu tinha um evento em Porto Alegre, e eu não tinha R$100 para fazer os cartões de visita. E aí eu falei com um amigo meu, poxa, eu precisava tanto de R$100 para poder fazer meus cartões de visita, eu não tenho. Aí ele falou assim, tá, então você faz umas transcrições aqui para mim de umas entrevistas, que isso me adianta, e eu te pago R$100. E eu fiz isso, e foi esse primeiro dinheiro que entrou, que eu fiz o cartão de visita. Então, quando eu falo que o que a minha empresa gerou, foi ela que gerou, porque eu não tinha literalmente R$1. Agora a gente tem uma estrutura legal, tem 2 Macs, tem computador, tem as outras coisas, mas foi tudo assim. Entrou um cliente, não sei o quê, e aí compra o Mac, aí compra não sei o quê, aí compra não sei o que lá. E foi tudo assim. Durante 3 anos a gente não viajou, não fez nada, só juntou. 3 anos, assim, sofridos. Pessoal, Luiz Antônio perguntando. Quero lembrar que, pelo que as tuas 2 primeiras respostas, fizeram lembrar uma reportagem que eu li agora recentemente. As mulheres tiveram uma participação muito importante dentro da Associação de Moradores, né? Que, sim. lá da Maré, que lá são 16 comunidades, se não me engano, em toda a Maré. Era pouco iluminada quando a associação foi criada, havia pouca iluminação, pouca água encanada e pouco esgoto, despejo de esgoto. E tudo isso foi conseguido com a forte atuação das mulheres da Associação de Moradores da Maré. Elas iam lá, perturbavam lá nos gabinetes da prefeitura e conseguiram. E tudo foi conseguido com a forte participação das mulheres, né?
Agora, a minha pergunta é sobre esse teu trabalho aí de parceria. Como é que isso aí facilita a tua atividade em geral? Eu acredito que as parcerias elas fortaleçam muito. Por exemplo, eu tenho que entregar 2 orçamentos hoje. E com as parcerias, eu já sei, por exemplo, que eu vou precisar de edição de vídeo, eu sei que eu vou precisar de artes. Eu não faço artes, eu não faço edição de vídeo, assim, não profissionalmente. Mas eu sei que eu tenho parceiras que podem fazer isso. E aí agora, esse final da semana passada, eu até peguei agora, abri de novo para mais mulheres me mandarem currículo e valores e tudo mais, para a gente já ter isso daí guardado, porque se surgir uma demanda muito grande, eu já tenho ali, vai que do nada aparecem 10 clientes, ia ser lindo, porque com essa pandemia parou tudo, né? Ia ser maravilhoso. E aí eu já tenho essa estrutura, isso abrange muito meu leque. Eu acredito que esse trabalho em rede, ele é muito importante. Por exemplo, hoje eu tenho 2 orçamentos para entregar, e eu sei que eu vou precisar de edição de vídeos, eu sei que eu vou precisar de uma pessoa de gestão e também vou precisar, para um outro trabalho, de uma pessoa para fazer artes, e muitas artes, um volume meio que insano de artes. E aí, eu sozinha, eu poderia fazer um desses trabalhos, mas eu não poderia fazer, por exemplo, a edição de vídeos, porque isso eu não sei fazer profissionalmente. E graças a essa rede, a esse leque, eu consigo ter ali um monte de profissionais que eu sei que são boas, porque elas mandam portfólio, e aí eu posso fazer a análise do trabalho pregresso delas, e ali eu posso já ter uma rede maior, então eu posso fazer entregas como se fosse uma agência grande, apesar de ser uma agência pequena que está aqui nesse home office, que não é grande e que está mais online do que tudo. Rodrigo? Vamos lá. Vai, Rodrigo. Nessa questão da produção, você tem uma agência de conteúdo que pode, no dia a dia, até se assemelha com alguma coisa de publicidade para veicular esse conteúdo. Sim. Nós sabemos que esse campo da publicidade é muito ligado ao estereótipo homem branco ocidental. Verdade. Como é que essa produção, o desenho, a charge, os bonequinhos, o personagem em vídeo, vocês quebram esse estereótipo, ou seja, os personagens são mulheres, são negras, não tem o perfil de um ator de Hollywood, de uma beleza de Hollywood, magérrima, são indígenas. Há esse personagem principal tomando esse protagonismo na produção, e como os clientes recebem esses personagens. Depois de fazer a encomenda, eles veem que não é o anúncio de Doriana, mas é a realidade do Brasil. E só completando, com quais países você tem negócios? Então, nós já trabalhamos com Nigéria, Estados Unidos e Noruega. E também já atendemos clientes de, além do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Quando o cliente ele vem até mim, ele já está esperando alguma coisa diferenciada, ele está procurando alguma coisa que fuja dos padrões eurocentrados, daquele homem branco, geralmente classe A, entendeu? Ele já não está procurando essa pessoa, porque eu não sou essa pessoa e eu já não tenho nada a ver com essa pessoa. Então, eu meio que já sou um cartão de visita do que ele vai esperar. Então, já é meio que uma amostra grátis do que ele pode esperar. Então, já não vai esperar uma pessoa branca. A gente já tem uma quebra de estereótipo ali. Em relação à publicidade, eu também sou publicitária, eu sou formada em publicidade e propaganda, mas a gente não faz publicidade em si, a gente trabalha com algumas questões que podem ser publicitárias, e até nessas peças, até nas nossas artes, quando a gente vai colocar algum tipo de personagem, a gente sempre dá preferência para a pessoa preta. E tem algumas ferramentas online que elas ajudam muito a gente, que talvez, eu não sei se os amigos sabem, os colegas aqui sabem, mas tem um banco de imagens, por exemplo, americano, que é só com pessoas pretas, e você pode pegar essas imagens gratuitamente. Então, assim, para poder popularizar pessoas pretas em situações positivas,
dentro do mercado de trabalho de publicidade de uma forma em geral. Então, por exemplo, se eu quiser falar sobre trabalho agora e eu quiser uma mulher negra feliz, entendeu? Trabalhando, e que não seja numa situação que seja o padrão, que geralmente, quando a gente vê numa publicidade uma mulher negra, ela está cozinhando ou está costurando, ou é alguma coisa com moda ou com a comida. Parece que mulher negra ela não pode estar lá no escritório trabalhando normal, que nem uma mulher branca poderia, entendeu? Então, tem sempre esses estereótipos, e lá tem banco de imagem para tudo que você pensar. Criança negra, criança adulto, famílias inteiras. Então, meio que tudo que você precisa está lá, e aí os fotógrafos de todos os lugares do mundo mandam imagens para lá, que eles sabem que vão ser veiculadas gratuitamente, então eles não vão receber, por essa disseminação mesmo, por essa quebra de estereótipo. Se chama NAPY, N-A-P-P-Y. Vou até repetir, N-A-P-P-Y. E aí, esse banco de imagens é maravilhoso. Muita coisa do que a gente utiliza é de lá, quando o cliente não tem budget para a gente poder contratar uma pessoa para fazer as fotos. E esse banco de imagens é maravilhoso para popularização mesmo de pessoas negras, não só naqueles estereótipos padrões que a gente já espera. Eu queria saber... Eu vi que você já fez trabalho para British Council, você fez para fundações. Você pegou esses contatos, foi de um cliente passando para outro, ou você teve alguma iniciativa de procurar essas instituições? A Brasil Foundation, eu já trabalhei com eles. Eu trabalhei com eles em 2011, se eu não me engano, e eu fui estagiária, então eles já me conheciam e ficaram acompanhando o meu desenvolvimento profissional. Uma coisa sempre puxa a outra. A maioria dos meus clientes ou são indicados por outros clientes, e eu acabo falando que a gente tem uma base de fãs muito forte, muito boa. Mesmo as pessoas que não nos contrataram nos indicam para trabalhos. Então, isso eu acho bem interessante, porque a pessoa não me contratou, mas ela acompanhou o trabalho que a gente vai desenvolvendo, porque a gente põe muita coisa nas redes sociais. Toda essa trajetória, por exemplo, de desenvolvimento, por exemplo, a compra do meu primeiro Mac está lá no Instagram da empresa, entendeu? Então, a gente foi criando uma base de fãs que foram vendo o negócio se desenvolvendo e crescendo nesses 4 anos e meio. E aí, esses fãs, eles meio que vão indicando para outras coisas. E aí eu comecei a dar muitas palestras também. E um dos eventos que eu fui dar palestra era do Sebrae. E o Sebrae me indicou para dar uma palestra no evento que era do British Council. E aí eles conheceram minha história, eu falei e tudo mais, aí eles foram acompanhando. E aí depois eles falaram, olha, a gente tem essa demanda aqui, eu acho que você poderia muito ajudar a gente nesse projeto, você pode? E conseguimos trabalhar juntos e estruturar um projeto que foi muito legal. Como é que foi esse trabalho com a Noruega? A gente tem uma escritora brasileira que ela mora lá na Noruega, ela é uma mulher preta, se chama Gabriela Rocha, e ela lançou um livro falando sobre a solidão da mulher preta. Porque existe uma questão muito grande da solidão da mulher negra. Muitas de nós somos segregadas por homens negros. Existe uma cultura toda de branquização, e aí os homens negros acabam preferindo as mulheres brancas, e as mulheres negras acabam ficando sozinhas, e aí existem mulheres negras que ficam com homens brancos, e aí nós somos chamadas de palmiteiras, e existe uma questão racial toda nisso, e ela escreveu um livro sobre isso. E aí a gente fez esse trabalho do lançamento. Tássia, você também é casada com um homem branco, quer dizer, você sofreu preconceito. Eu me identifiquei muito com o livro. Aí a gente ficava trocando várias ideias, eu falava, caraca, meu Deus, mas isso também aconteceu comigo, e era assim também, entendeu? Tinha muito disso, entendeu? Mas, Luiz Antônio, você quer perguntar? Colega Tássia, só depois que chegamos no 3º milênio, as mulheres tiveram garantidas por lei
direitos eleitorais. E só agora os negros em geral, negras e negros, tiveram esse mesmo direito incluído. Você não acredita que essas determinações legais deveriam existir há algumas décadas? A gente vê, por exemplo, pelas pesquisas. Quem parar um pouco para poder analisar as pesquisas e ver que nós somos 56% da população, entre negros e pardos. Se você for comparar com política, com magistrados e tudo mais, nós somos minoria. Por que nós somos minoria? Será que a gente não tem interesse em se eleger? A gente não tem interesse em ser juiz? Nós não temos interesses em sermos advogados ou médicos? Não, nós não temos acesso. Então, assim, quando você vê políticas públicas tentando dar para nós uma equiparação legal sobre casos que a gente já vê há muito tempo, tipo a lei de cotas. Tem muita gente, até pessoas negras, que são contra a lei de cotas. Pessoas negras que estão na política federal e que ficam falando por aí que a lei de cotas é passar a mão na cabeça da pessoa, que se a gente quisesse a gente ia estar lá, que existe meritocracia, que não existe no Brasil. Quando a sua cor da pele, seu cabelo, seu fenótipo é visto primeiro antes do seu currículo, ele é mais importante do que o seu currículo, do que onde você estudou, de como você se esforçou, do que você sabe. Não existe meritocracia. Meritocracia seria se nós realmente fôssemos todos iguais, e uma pessoa branca e uma pessoa negra com a mesma estrutura, com o mesmo estudo, tivessem a mesma chance, a mesma possibilidade. E a gente sabe que não é verdade. Então, a gente vê isso em todos os âmbitos, inclusive na política. E eu acho muito importante a gente ter medidas que nos coloquem nesses locais, que nos possibilitem o acesso a várias vagas, mas eu vejo ainda hoje muitos absurdos acontecendo com candidatos negros aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou falando só do município do Rio de Janeiro, estou falando também tipo de Duque de Caxias. Eu não sei se o colega está inteirado no que um partido de esquerda tem feito com candidatos pretos de periferia, mas é um partido que já diz que é inclusivo, que abraça todas as causas, mas na hora de, por exemplo, de dar verbas para os candidatos trabalharem, ele não dá para os negros, não dá para os periféricos. E aí fizeram uma vaquinha para um candidato de Duque de Caxias e que alguns empresários e banqueiros de São Paulo resolveram dar R$10 mil cada um. E aí o partido quase ameaçou o candidato de impugnar a candidatura dele por ele receber dinheiro de empresário e banqueiro, porque o cara preto não pode, mas o outro candidato ali da Prefeitura do Rio recebeu e está tudo bem. E é do mesmo partido. E aí? Só porque um cara é de favela não pode, aí esse outro é Zona Sul pode? Como assim? E você, teoricamente, é o partido inclusivo. São coisas assim que a gente vê e que ainda chocam, entendeu? E acontecem tanto na esquerda quanto na direita, porque existe uma esquerda preta e existe ainda segregação entre pretos e brancos, e Zona Sul e Zona Norte. Então, a gente ainda vê essa diferenciação que até os partidos de esquerda ainda fazem. Então, é bem complicado. Vai, Rodrigo. Tássia, eu imagino que com toda essa sua representatividade, o seu sucesso profissional, você deve receber convite ou deve, muito naturalmente, passar pela sua cabeça, se ainda não tem, uma filiação partidária, uma atuação, até uma candidatura. Mas a minha pergunta é a seguinte: se você tivesse uma voz, digamos, de um poder estabelecido, de propor 3 medidas para o sistema educacional brasileiro, público ou privado, e aí incluindo a indústria do entretenimento, tentar acabar com o racismo de berço do país, quais seriam essas 3 medidas que você proporia? Existem ações que elas já vêm acontecendo ainda no Rio de Janeiro. Infelizmente, nós não temos políticas públicas, mas em São Paulo existe um projeto que é de uma parceira nossa, que já foi cliente nossa,
que é a Muzenza Mugongo, que é a educação afro-brasileira para crianças na base mesmo, crianças a partir do maternal. Então, eles vão ensinando a cultura afro-brasileira, vão ensinando as crianças ali na base. E eu acho muito interessante, por exemplo, que em São Paulo ela possa fazer, por exemplo, o que aqui no Rio de Janeiro eu já falei que ela não conseguiria fazer. Ela criou um projeto, levou para a prefeitura achou bacana, meio que deu uma autorização. E aí ela pode bater em qualquer escola pública ou particular de São Paulo, apresentar esse projeto, e os diretores têm uma verba ali, inclusive das escolas públicas, para ensino complementar. Então, ela pode ser contratada automaticamente por aquela escola, daquele lugar ali. Ela pega e recebe mensalmente um valor daquela escola para fazer aquele ensino. Eu falei que aqui no Rio de Janeiro é muito difícil ela bater na porta de uma escola, a diretora ter a verba ali na mão, toma aqui a verba, vai lá ser feliz. Isso daí eu já achei uma estrutura que aqui no Rio de Janeiro a gente não teria como. Outra coisa que eu acho importante também é a gente começar a fazer debates com as crianças até pela questão racial, porque para muitas crianças, principalmente as que têm a pele um pouquinho mais clara, elas não conseguem se enxergar como pretas. A gente deveria começar um trabalho todo sobre questão racial e fazer discussões e trazer exemplos que nem acontecem nos Estados Unidos, nas escolas americanas, em que a gente, por exemplo, tem aqui tem um mês da consciência negra que a gente, às vezes, tem uma palestra. E quando tem uma palestra, ainda fica, uau, que legal, uma palestra. Lá nos Estados Unidos, eles têm um mês. Tem também o mês da história afro-americana, que é fevereiro. Então, eles têm 2 meses, na verdade, para poder pensar a cultura afro-americana. E aí, quando você pensa nessas estruturas todas que eles têm nos Estados Unidos, você pensa assim, nossa, mas a maioria das pessoas nos Estados Unidos devem ser pretas. Não chega nem a 14%. E, sim, lá nos Estados Unidos eles são 14%, mas todo seriado que você vê, você vai ter um médico negro, você vai ter uma advogada negra, você vai ter não sei o que negro. E aí você vê tantos negros bem-sucedidos nos Estados Unidos que você até pensa assim, nossa, o negro é maioria nos Estados Unidos, entendeu? É maioria. Não é maioria. Lá nós somos minoria. Mas nós temos umas estruturas muito melhores do que no Brasil. E uma das coisas que não se fala, por que o negro nos Estados Unidos é mais bem-sucedido do que no Brasil, isso volta lá na época da escravidão. Porque quando o negro foi emancipado no Brasil, eles só falaram, você está livre, tchau. Aí, lá nos Estados Unidos, quando o negro foi emancipado, eles deram um pedacinho de nada de terra e um pouquinho de dinheiro. Esse pedacinho de terra, esse pouquinho de dinheiro, te deu totalmente a autonomia, te deu uma estrutura para hoje eles estarem lá onde eles estão. Então, na década de 20, de 30, a gente já tinha pretos milionários. Hoje, aqui no Brasil, quem é milionário e é negro? Se a gente tivesse dado subsídios financeiros para os pretos há 150 anos atrás, talvez hoje a gente estivesse falando realmente de igual para igual. Então, eu acho muito importante quando a gente fala de lei de cotas, quando a gente fala de subsídios, porque são essas equiparações que a gente não teve lá 150 anos atrás, que a gente tenta hoje ter, para que a gente possa tentar igualar. Então, eu acho que como terceira medida, a gente poderia, dentro das escolas, promover o empreendedorismo. Existem muitas outras coisas também que a gente poderia promover dentro das escolas, mas eu acredito que o empreendedorismo jovem ele possa ser uma grande saída para esses jovens pretos para o mercado de trabalho, porque o mercado tradicional ele não vai favorecer o jovem preto. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguns projetos que acontecem dentro de algumas escolas específicas promovendo o empreendedorismo, que eles acabam mudando o panorama desses jovens. Por exemplo, a Agência de Redes para a Juventude, quantos projetos, quantas empresas nasceram daquele projeto ali? E ele começa com jovens de 15, 16 anos. Se a gente estivesse promovendo o empreendedorismo dentro das escolas, a gente sim poderia dar uma chance para os nossos jovens que estiverem saindo do ensino médio
para que eles não entrem no mercado tradicional, mas que eles possam já ir adentrando o empreendedorismo e fazendo a própria geração de renda e alavancando. Você me fez lembrar uma coisa, aliás, 2 registros importantes. Foi aprovada uma lei, que foi a Lei 10.639, obrigando o ensino de história e cultura africana e negra. E isso aí já tem lá quase 20 anos. Tem um advogado, que eu não lembro agora o nome dele, ele entrou com centenas de ações na justiça contra secretários municipais de educação, contra secretários estaduais de educação, por não cumprirem a lei da Humberto Adami? Esse mesmo. E logo depois da mesma lei também incluiu o ensino da história e da cultura indígena. Não é? Eles sequer preparam e apresentam projeto pedagógico. Então, tem coisas que a gente vê que, até mesmo tendo lei, fica difícil porque não há vontade política. Não é? Exatamente. E uma outra coisa que também você me fez lembrar, né? Você fez aí algumas comparações entre a questão do combate ao racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o dia de Martin Luther King é feriado nacional. Aqui no Brasil, para se conseguir que o Dia da Consciência Negra 29 seja feriado, o que consegue, muitos municípios conseguiram aprovar, muitos estados conseguiram aprovar, mas até hoje não se conseguiu. E eu, infelizmente, você veja como é que é também a postura reacionária da sociedade. O primeiro território livre foi Palmares. Em todas as Américas não teve nenhum outro território livre antes de Palmares. Então, isso aí é importante para todas as Américas. Eu acho que seria fácil a gente conseguir a aprovação do feriado do Dia da Consciência Negra em outros países, não aqui. Sim. E aqui no Brasil ainda tem uma particularidade, porque aqui é o país que tem mais percentual de pretos fora da África. Todas essas políticas públicas que a gente vê ao redor do mundo, aqui devia que estar implementando, porque nós somos maioria, teoricamente. A gente fica feliz, às vezes, quando vê 4, 5 pretos. Ou então, quando vê uma família preta que é classe média, que não é empregada de ninguém, a gente já meio que fica feliz, porque o padrão é a gente ser empregado, o motorista, ou segurança, ou a diarista, entendeu? É isso aí, acabou, entendeu? Enquanto lá nos Estados Unidos, os pretos americanos têm produtoras, têm canais de TV. A Oprah Winfrey tem vários canais de TV, entendeu? E produzem séries para pretos, e são só 14% da população. Perfeito. Eu estou vendo o Hélio hoje está mais caladinho, né? Mas tem várias situações aí que levantam a bola aí para o campo da economia. Começando pelo quilombo mesmo dos Palmares, que era uma potência econômica ali, né, regional, né? E interagia com outros grupos minoritários, como índios, judeus, ciganos. A história do quilombo dos Palmares, cada vez que eu vou olhar um pouquinho, me surpreende mais. E, provocando o Hélio, né, Hélio? Esse arranjo que a Tássia está trazendo para a gente, né, que você vê que tem ramificações, ela demanda serviços de outras áreas, né? E se forma lá um arranjo produtivo mesmo, né? Vamos dizer, um microquilombo, vamos dizer, também. Verdade, um quilombo virtual, praticamente. Exatamente. E a gente está vendo que os empregos na indústria estão sumindo, né? A fábrica do mundo já foi para a China, e mesmo assim a tecnologia da produção está evoluindo de uma certa forma, de uma forma tão acelerada que na própria China vai chegar uma hora que vai ter problemas. Então, o Randolfo também chegou agora, então eu vou sugerir que a gente puxe um intervalo comercial para voltar mais um bloco aí com essa entrevista maravilhosa. E aí, aproveitando,
pedindo para você, ouvinte, não deixar de clicar no nosso canal lá no YouTube, certo? Visitar o nosso site, botequimvirtual.com. Então, a gente vai chamar comercial e volta aí com Randolfo, Hélio e quem mais quiser participar. Hélio Silveira, aposentado do BNDES, envolvido com ideias, né? Não sei se vão vingar, mas sempre com ideias. E uma delas é esse que a gente está envolvido agora, uma ideia do Paraíso Brasil, que é a ideia de Darcy, né? Povo miscigenado do terceiro milênio. A gente acha que, com essa pandemia, vai ter um debate civilizatório após ela, entendeu? E, inclusive, a gente agora, tudo se mostrou. O trabalho é muito precarizado, né? E que a gente, nosso grupo, está pensando o seguinte: vamos valorizar o ofício, as artes. E uma das coisas que eu acho como carioca é que o Rio de Janeiro tem uma cadeia produtiva imensa em carnaval. Como é que você se insere nesse potencial de, digamos, mercado, que eu odeio essa palavra, mas de mercado? A gente acaba trabalhando tanto com as pessoas que estão ali atuando diretamente no carnaval, porque nós temos clientes que estão ligados a projetos sociais que promovem o empreendedorismo dentro do mundo do samba. Com a pandemia, está tendo uma reestruturação em tudo. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que todo ano ele consegue capacitar pelo menos 300 pessoas, a maioria mulheres de favelas, em cursos profissionalizantes para elas, principalmente, empreenderem no mundo do carnaval. Mas com a pandemia, como o curso, por exemplo, presencialmente, com o valor que eles conseguem, dava para capacitar 300 mulheres, agora, por causa da pandemia, eles vão conseguir capacitar 1.500. Porque a estrutura da web ela é menor, porque não tem um aluguel do espaço, não tem aquele deslocamento do professor. A sala só caberia, sei lá, 20 pessoas. A sala que caberia 20 pessoas dá para ficar 100. Assistindo a mesma aula, o professor vai estar recebendo o valor lá combinado com ele, mas agora dá para meio que ampliar. E, assim, 1.500 é a expectativa dele, porque ele falou, se aparecerem 2.000, 3.000, a gente ainda consegue atender. No meio dessa pandemia, a gente está falando, por exemplo, de uma reestruturação, de pessoas que perderam o emprego e que agora vão poder empreender. É um negócio muito bacana de estar acontecendo. Por exemplo, eles ensinam a fazer unhas decoradas. Para muita gente pode não ser muito importante, mas quando você chega numa favela, as mulheres amam isso e pagam caro pra caramba por quem sabe fazer direito. Assim, tipo, uma unha normal você paga R$25. Numa unha decorada você paga 40, entendeu? Você está agregando valor ao seu trabalho, entendeu? Você está agregando valor àquela mulher que talvez, porque já aconteceram vários casos disso, mulheres que estavam em relacionamentos abusivos e que foram fazer esse curso como uma forma de geração de renda, e elas conseguiram se separar e se sustentar e sustentar os seus filhos através do que elas receberam com o que elas aprenderam no curso. Como economista, eu gosto muito desses valores, porque você está saindo de uma coisa que está acabando, que é o trabalho. O trabalho, como a gente conhece, ele está acabando, ele está sendo precarizado. A gente quer valorizar, eu, Rogério e o colega, a gente quer valorizar o ofício. O ofício e arte, né? Ofício e arte. E a gente, para pensar nisso, a gente também inclui no nosso pacote uma renda vitalícia universal. Sim. Entendeu? Né? Que começou agora na pandemia. A pandemia, infelizmente, teve as mortes, mas teve coisa boa, inclusive isso daí. Essa renda, né, que vai permitir que as pessoas possam fazer os seus ofícios e mais ou menos ser completada a renda. Né? Exatamente. E aí é um potencial que eu vejo econômico enorme nesse país. Sabe? Que pode sair dessa pandemia aí. Vou rezar para isso. É verdade. Então, assim, por exemplo, quando você pega uma mulher que talvez seja dona de casa, eu ia falar só dona de casa, mas ser dona de casa já é muita coisa. Mas que é dona de casa, mas que não tem uma profissão que ela possa fazer para fora.
E aí você pega em 10 aulas, você ensina ela a fazer as principais tranças que as mulheres pedem. A mais barata, mais simples que você achar, é geralmente R$120 a mão de obra de uma diária. No dia que a moça veio fazer essa trança em mim, ela fez também uma na minha mãe. Então, por exemplo, se eu pago a mais simples de todas, já tem R$240 na mão dessa mulher. Isso vai gerando autonomia, porque, sim, não é muito dinheiro, mas se ela fizer isso pelo menos 3 vezes por semana, ela já tem uma renda mensal de mais de R$2.000. E quando a gente está falando de mulheres na base da pirâmide que precisam pagar aluguel, às vezes, que tem as coisas dos filhos e o sustento que elas precisam, a gente está falando de geração de renda ali, está ali, entendeu? É uma coisa que você vai poder, é tangível daqui a pouco tempo. Doutor Randolfo de Souza, seu telefone. Tássia, desculpe, é que eu estava... aliás, eu estou na rua, eu estou dentro de um cartório. Olha só, meu celular acabou, eu estou ligando a tomada dele já aqui. Mas o que eu vi na sua exposição com relação à visibilidade, né? Nós, pretos, não temos essa pouca visibilidade. Mas isso aí é uma coisa já cultural. Você chega nos meios de comunicação, a gente me lembra perfeitamente que eu nunca imaginei por que a Nestlé não colocava um garoto preto nas propagandas de criança. Isso veio posteriormente. Agora, a Natura está colocando pretos nas suas propagandas. Você chega na Rede Globo, de todas aquelas novelas, que a ideia que eles têm no exterior, quando elas vendem essas novelas, é que a maioria de população brasileira é branca e não preta. Então, isso tudo deixa a gente à margem dessa visibilidade que você acha que e eu acho que é importante. Importante porque é a forma da sociedade saber quem são os pretos dessa terra. E a outra coisa que mais me preocupa também, além dessa visibilidade, é a violência. Ontem, me parece, na Globo, fizeram uma matéria sobre isso, né? A violência atinge os pretos tanto como policiais, como aqueles que são assassinados também. Sim. Essa forma de visibilidade, que deveria ser maciça, você chega quando vê uma propaganda de pedido de ajuda do Médicos Sem Fronteiras, é tudo na África, como se tudo estivesse pior. É tudo lá na África. Não existe o negócio, não é isso na minha cabeça, entende? Eu queria que você falasse sobre isso um pouco. E o pior é que o Médicos Sem Fronteiras funciona também no Brasil, entendeu? Mas a propaganda é só da África. Eu não sei se sai mais barato eles fazerem uma propaganda só para o mundo inteiro. Eu não sei bem como a cabeça deles funciona, mas realmente é sempre da África. Gritante. Meu marido mesmo já levantou isso várias vezes. Ele fica assim, as crianças do Brasil não precisam de ajuda? Que a gente ajuda um projeto que é em Parque das Missões. Parque das Missões fica em Duque de Caxias. Ali as pessoas moram em barraco de feira. O chão é de terra batida, não tem vaso, não tem privada na casa das pessoas. As pessoas fazem as necessidades num buraco na terra. Aí ele fica assim, por que eles não estão botando no Parque das Missões? Eu acho importante falar de África, porque a África tem muitas necessidades, mas existem muitas necessidades aqui no Rio de Janeiro também que são invisibilizadas. Existem muitas ações tentando ajudar crianças e pessoas aqui do Rio ou do Sudeste como um todo, porque até no Sudeste a gente tem muitas pessoas passando muita fome mesmo. Eu fui pedir ajuda uma vez no Facebook para essas pessoas de Parque das Missões, que a gente estava fazendo uma campanha para Natal, e uma moça falou assim, poxa, lá eu sempre vou ajudar, porque uma vez eu passei e vi uma mãe assando um rato para comer com os filhos. Um rato. Então, assim, é nesse nível que eu estou falando. Eu não estou falando... Assim, eu sei que na África a coisa está difícil, eu sei que em outros estados a coisa está difícil, mas a gente está falando de pessoas assando rato, ratazana. Então, assim, você está cuidando mais da casa dos outros do que da sua casa. Você está mais preocupado com a criança da África do que a criança daqui. A gente também fala muito sobre a mídia, sobre a gente ter essa invisibilidade na mídia, mas uma das coisas que mais me chocam é essa invisibilidade nos telejornais. Porque os telejornais é uma coisa que eu sinto uma raiva tremenda. Por quê? Porque, às vezes, eu chamo
jornalistas para conhecerem um projeto social. O projeto social é dentro da favela. Eles não entram, eles não vão, eles não dão, nem se eu filmar, eles não dão. Tipo, Record e SBT. Eu nunca consegui botar um cliente no Record nem no SBT. Na Globo, a gente botou semana passada de novo, entendeu? A gente sempre põe na Globo, é mais fácil conseguir a Globo do que a Record e o SBT. Mas dá um tiroteio, eles estão lá dentro. Pô, é mais seguro para eles estar dentro do tiroteio. Aí eles se escondem numa birosca ou ficam atrás de um poste, mas não vai para mostrar o que tem de positivo na favela. E isso de não mostrar que existem coisas positivas na favela vai criando no imaginário da sociedade carioca que lá só tem bandido. E isso vai meio que corroborando coisas que vão acontecendo lá. Por exemplo, o que está acontecendo no Jacarezinho hoje. Sim, sequestraram um trem, teve uma questão toda, mas as pessoas estão sendo agredidas pela polícia dentro de casa. A polícia entra na casa das pessoas, porque eu recebi essa denúncia de um dos moradores. A polícia está entrando dentro da casa das pessoas e coisas somem. Na Maré, o Observatório de Favela já fez várias denúncias sobre isso, de roubos dentro da casa das pessoas, cometidos pela polícia. Por quê? Porque a polícia ela meio que vai desumanizando essas pessoas, porque essas pessoas, como só mostra violência, você já cresce acreditando que ali não tem gente boa, que ali não tem nada de bom, é só bandido, vagabundo. Se é vagabundo, aquele dinheiro é do tráfico. Aquele dinheiro ali eu posso pegar. Então, assim, é bem chocante, porque a gente está num ciclo vicioso que a gente não consegue quebrar. Eu já cheguei em favelas que eu vi várias vezes repórteres internacionais cobrindo projeto social, mas eu nunca esbarrei com ninguém da Globo, da Record, da SBT, da Band, de nenhum canal brasileiro. Mas o internacional estava lá. É mais fácil você ver um representante da BBC do que... Entendeu? O internacional acha interessante o projeto social que tem dentro da favela, apesar da violência. Agora, o nacional, ele só entra lá se tiver tiroteio. E são coisas que a gente vai vendo e isso vai meio que criando esse estigma que tem dentro das favelas, e isso vai piorando esse cenário de violência. A mídia jornalística, ela é, em grande parte, responsável por essa violência toda. As pessoas acham que só tem coisa ruim. Quando as pessoas, às vezes, veem o meu trabalho, até o que eu desenvolvia no jornal, elas ficam assim, gente, mas tem isso aqui, nessa favela aqui perto? Às vezes, morador daquela favela falava, mas isso aqui é na minha favela? Aí eu, gente, mas você mora aí, como é que você não sabe? Amigos, estamos nos encaminhando aqui para a última parte do programa, tendo o padrão de ficar com gostinho de quero mais. Esse botequim, realmente, a cozinha e o atendimento estão cada vez melhores, hein? Então, a gente agradece aqui a visita da Tássia, já faz parte do nosso botequim, quando quiser tomar um café ou uma cerveja, ou um suco, pode fazer. Eu acho que a gente até atua mais ou menos na mesma área, porque são novas formas de comunicação. Sim. E talvez esteja até acontecendo o contrário. Enquanto o mundo caminha para uma concentração terrível, né, de riqueza e tal, quem sabe na área da comunicação a saída esteja na desconcentração, que a gente possa trazer boas notícias e não só o tiroteio desses programas aí que começaram no rádio, agora até a chamada grande imprensa não vive sem notícias de crime, né? sem essa pauta. Então, muito obrigado a todos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer, Alana? Eu quero agradecer a Tássia. Ok. Eu tenho uma admiração muito grande por ela, já somos colegas, viu? E eu tenho muito orgulho dela ser uma jornalista e dela ter esse sucesso que ela está tendo agora. Obrigada. É um prazer, essa admiração é mútua, é um prazer estar sempre com você, Alana, sempre fortalecendo as pautas de favelas também. A Alana é uma das jornalistas assim que tem esse olhar, entendeu? Que não é que a gente precisa às vezes desconstruir, o da Alana já é todo desconstruído, e é maravilhoso sempre incluir ela lá. Rogério, você ainda falou, né, da coisa do capitalismo aqui
a dependência que ele teve da escravidão. Uhum. Um pesquisador chamado Eric Williams escreveu um livro chamado Capitalismo e Escravidão, que mostra que o que sustentou o capitalismo desde o início foi o tráfico dos negros e das negras, porque tudo girava em torno do tráfico. Claro, não foi só isso. Teve os povos nativos daqui das Américas que foram invadidos, saqueados, também, claro, também perderam muito. Quem ganhou foram os invasores. E, pior de tudo, é a perda da versão histórica. Né? Eles aparecem como vencedores e os índios negros como perdedores. São perdedores de fato, mas isso aí a história não mostra. A história é contada pelos vencedores, mas essa guerra não terminou, não, Luiz Antônio. E o exemplo disso é o trabalho que a Tássia desenvolve e é uma porta que se abre para alguma mobilidade nesse país, né? A mobilidade social aqui é muito engessada. Ok? Verdade. Ok, muito obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos muito sua presença. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Não deixe de clicar lá no nosso link, no nosso canal e visitar o nosso site, botequimvirtual.com. Um abraço. Até a próxima. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.